Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor aqui do canal do Investidor e hoje a gente vai descobrir quanto rende R$ 10.000 investido no MXRF11. Bom, e antes de tudo, se você gosta do canal, se você apoia esse novo projeto, clica no se inscrever aí embaixo, deixa um like também que é muito importante. E se você ficou com alguma dúvida ou se quer comentar alguma coisa, eu estou te esperando aí embaixo nos comentários. A gente acabou de chegar à marca de 15 inscritos, isso impulsiona bastante a gente aqui a continuar com o projeto e conto com a sua ajuda também. Bom, antes de fazer a simulação de quanto renderia, é importante a gente passar por algumas informações do fundo para a gente ver como que ele está se comportando no momento, né? Então eu estou aqui no Status Invest para a gente dar uma olhada em alguns fundamentos do MXRF11. Então a gente tem aqui um dividend yield de 9,14%, né? Se a gente for ver esse dividend yield, ele é maior do que a taxa Selic, por exemplo, então está compensando bastante, né? Ele vem apresentando uma performance bem interessante. Um ponto também muito falado do MXRF11 é o seu valor da cota, que é de R$ 9,96, ou seja, quase R$ 10. Isso faz com que o fundo ele seja um fundo mais acessível, né? Então é mais atrativo para os seus investidores. E a gente teve uma desvalorização nos últimos 12 meses aí de 5,59%. Quem acompanha o canal sabe que a gente já estudou vários fundos imobiliários e os fundos imobiliários do mercado eles estão apresentando uma desvalorização bem maior do que essa que o MXRF11 está apresentando. Então pode ser sim uma boa oportunidade, já que o fundo ele tem se demonstrado bem consistente. A gente tem aqui a cotação, né? Só para a gente ver o gráfico. A ideia não é explorar muito essa parte e também outras informações, outros indicativos bem interessantes. Bom, seu valor patrimonial por cota é de 10,2 centavos, né? A gente tem um preço sobre valor patrimonial bem ajustado, então ele não está nem barato nem caro, ele está ajustado com aquilo que ele representa, e um valor em caixa de aproximadamente 9,40%. Então, o que a gente tem com essas informações bom, o valor dele referente ao seu valor patrimonial está ajustado, ou seja, ele não está caro, não está barato. Além disso, ele tem um valor em caixa bem interessante, ou seja, esse fundo ele pode fazer novos investimentos e ele tem potencial para isso pelo seu valor em caixa. E também um ponto bem interessante é o seu número de cotista, está aqui em 468 mil, que é um número bem expressivo. Então, naturalmente, esse fundo imobiliário ele vai ter uma liquidez mais interessante. E bom, eu puxei também aqui para a gente dar uma olhada a sua carteira, né? Então, esse fundo ele é composto do que, né? O que compõe e por que ele está indo tão bem? Bom, a gente tem aqui, né? Com esse gráfico, a gente sabe que quase 70% desse fundo imobiliário é composto por CRIs. O que é CRIs? CRIs são os certificados imobiliários que fazem o financiamento de alguns imóveis, sejam imóveis, terrenos, etc. Então, esse fundo ele trabalha quase majoritariamente com esses contratos. Além disso, a gente tem algumas permutas financeiras, 7% em FII também, então é um fundo que investe em FII, e aqui 11% de caixa. Então, esse é o que pode explicar o porquê que a gente tem um dividend yield tão expressivo. Lembrando que a maioria desses contratos imobiliários, eles são muito sensíveis à inflação. Então, quando a gente tem um cenário como o que a gente está vivendo hoje, em que a inflação está em alta, a gente vê o preço de várias coisas subindo e o IPCA passando de 10%, naturalmente esses contratos eles tendem a se valorizar mais e com isso o fundo imobiliário ele distribui mais dividendos para os seus acionistas, né? Porque aquilo que ele recebe é corrigido automaticamente, sem contar com o IGPM, né? Que muitos contratos também são atrelados ao IGPM. Então, com o IGPM chegando a quase 30% nos últimos tempos, o fundo ele se beneficia muito desse movimento. Mas é claro, é sempre bom lembrar que esse movimento de inflação alta ele tende a não ficar por muito tempo, né? Geralmente o Banco Central ele consegue corrigir isso e acaba sendo um movimento cíclico.
Então é muito interessante a gente ter esse cuidado, mas pode ser sim uma boa opção para quem está procurando aí um fundo imobiliário. E bom, agora a gente vai falar da demonstração, né, da simulação que a gente fez investindo R$ 10.000. Então, como funcionou? A gente foi lá em novembro do ano passado e investiu R$ 10.000 nesse fundo imobiliário. Então vocês estão vendo aqui que a gente teve um custo de R$ 9.992 e já no primeiro mês a gente recebeu R$ 56. E aí a nossa mínima aqui de rentabilidade foi no mês de dezembro de 2020, né, onde a cota ela caiu um pouquinho, e a nossa maior rentabilidade foi aqui no mês 4 de 2021, onde a gente teve uma valorização da cota e aí a gente conseguiu uma rentabilidade interessante. Agora, partindo para proventos, a gente vê que a gente começou recebendo R$ 56 e esse dividendo ele foi crescendo ao longo do tempo, né? Chegando aqui até se uniformizar a R$ 75. Depois ele deu uma caída um pouquinho e agora voltou aos 75, chegando aqui até novembro, o mês que mais pagou 85,14 centavos. Então a gente vê que ele se beneficiou muito dessa questão da inflação, né? Legal que a gente tem um total aqui, então a gente recebeu no todo R$ 860 de dividendos, uma média aqui no ano de 2021 de R$ 67, então é uma média bem interessante. E a gente vê aqui o resultado final, a gente ficaria com 2,81% de rentabilidade. Por quê? Por causa da desvalorização da cota. Ela teve uma pequena desvalorização. Isso conta também para derrubar a nossa rentabilidade. Então, nosso patrimônio ele estaria em 9.400 aqui. Só que com os nossos proventos, a gente mesmo assim estaria no lucro. Ou seja, mesmo que a gente tivesse comprado lá o nosso fundo imobiliário com um valor superior ao que ele está hoje, a gente ainda assim sairia no lucro, justamente por conta dos seus proventos. Por isso que é muito importante a gente sempre buscar ativos que nos paguem proventos, porque a gente é uma forma também de se proteger de uma desvalorização da cota ou de uma ação. Então esse é um ponto bem interessante para os ativos que pagam dividendo. E aqui a gente tem todo o histórico, né, da carteira. A gente pode ver aqui, por exemplo, a quantidade, né, que vai ser a mesma. A gente pode ver também o PM, que não alterou porque a gente não fez novos aportes, e o yield on cost, né? Então a gente vê que também que dá uma variada bem interessante. Bom, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, né, sobre o MXRF11. Lembrando que a gente tem um vídeo aqui no canal respondendo se vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário, e espero que vocês tenham gostado. Reitero meu convite para vocês: se vocês gostam do canal, se vocês acompanham, não se esqueça de se inscrever aí, ajuda bastante no começo do projeto. A gente está se adaptando ainda, está tentando melhorar o nosso modelo, e eu conto também com a ajuda de vocês aí no comentário. Caso vocês tenham algum feedback, olha, é melhor fazer desse jeito, desse outro jeito, seria um imenso prazer para mim escutar vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.